Então, pessoal, vou retornar aqui a nossa aula. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho, tá? Sobre os marcadores da função hepática. Então, nós vamos começar pelas bilirrubinas, tá? As bilirrubinas são o principal componente dos pigmentos biliares, sendo o produto final da destruição da parte M da hemoglobina de outras hemoproteínas. Nós temos dois tipos de bilirrubinas: a bilirrubina direta, que é aquela bilirrubina que ela vai ser conjugada, ou seja, ela vai sofrer por algum processo. E nós temos a bilirrubina indireta, que é aquela bilirrubina que ela não é diferenciada, ela não é conjugada. Somando essas duas bilirrubinas, nós temos a bilirrubina total, que é extremamente importante para a avaliação do nosso paciente com lesão hepática. A bilirrubina, é importante a gente comentar que ela é formada no baço, tá bom? E é conjugada no fígado, pessoal, e secretada pela bile, tá? Em relação à bilirrubina direta, é importante a gente estar salientando que ela é solúvel, tá? E ela pode aparecer na urina e nas fezes. Quando nós temos a ausência por algum tipo de anomalia nas bilirrubinas nas fezes, as fezes ficam muito claras. Então, a gente chama de acolia fecal. São fezes claras, ou seja, ausentes de bilirrubina. E a bilirrubina indireta, tá? Que seria do baço, e ela não sofre nenhum tipo de alteração. Então, aí seria a bilirrubina seria a bilirrubina na sua forma não conjugada. O valor é de 0,2 a 1,2, tá? Unidades por litro, é um valor geral, pode estar variando também elas podem sofrer algum tipo de variação de acordo com o laboratório, mas o padrão é esse valor mesmo, de 0,2 a 1,2. Nós temos aqui alguns tipos de lesões causadas pelo aumento de quantidade de bilirrubina, então a gente chama de hiperbilirrubinemia, tá? Que é interessante que vocês deem uma olhada. E duas coisas que são extremamente importantes a gente comentar seria a icterícia obstrutiva, tá bom? Que ela seria a presença de bilirrubina e quando eu não tenho, né, a presença do urobilinogênio. E a icterícia hemolítica, quando eu tenho tanto urobilinogênio quanto a bilirrubina. Então, quando eu tenho esses dois compostos presentes, a minha icterícia, né, ela vai ser de natureza hemolítica, ou seja, alguma célula minha está quebrando, nesse caso, a hemólise que eu tenho, tá? A quebra da hemácia. E na icterícia obstrutiva, eu tenho somente bilirrubina, tá? É importante saber essas coisas, porque quando você acha isso no exame clínico, você pode avaliar, né, de onde parte a lesão do paciente, e aí você consegue traçar um plano de cuidado de forma melhor. Você já sabe qual o plano de cuidado que vai ser melhor absorvido pelo paciente, tá? É interessante dar uma lida nessas doenças, tá? Apenas a nível de curiosidade, de informação, tá? E a gente tem aqui o aumento de bilirrubina direta causado principalmente por deficiência na eliminação da bilirrubina pela bile. E o aumento de ambas pode ser causado, que eu já tinha falado, por obstrução dos fluxos da bile, mas com predomínio do aumento da bilirrubina direta, ou por lesão mais intensa das células do fígado, dos hepatócitos. Aqui nós temos alguns tipos de doenças que é interessante, né? Nós temos aqui, ó, bilirrubina não conjugada e as doenças, bilirrubina conjugada e as doenças. Então, é interessante que vocês deem uma olhada, tá bom? E isso torna as bilirrubinas muito interessantes, porque é um exame que, além
de avaliar a lesão hepatocelular, ela também vai avaliar o fluxo biliar e a função de síntese do fígado, tá? Aqui a gente tem esses valores normais para estar avaliando, tá bom? Os valores de adultos diferem dos valores de recém-nascidos, tá? De criança. Então, esses valores aqui são os que vocês vão encontrar de padrão, tá? Claro, com aquela observação de que o laboratório, ele pode sim estar fazendo algum tipo ter alguma, baseado em algum outro conselho, pode ter algum tipo de valor diferente, porém não vai ser muito distante disso aqui, fica nesse padrão, tá? Vamos aqui ver, vamos para a albumina, depois a gente volta lá para os fatores. Então, a albumina, ela é a principal, né, é a proteína circulante com a maior quantidade no organismo, tá bom? É a proteína mais abundante, tá? Ela é produzida no fígado. Em doenças agudas, a sua concentração ela fica normal, então ela não é um bom dosador de doenças agudas. Porém, de doenças crônicas, ela seria um ótimo marcador para avaliação dessa lesão. Quando eu tenho uma quantidade diminuída dessa proteína e a minha função hepática está diminuída, eu chamo de hipoalbuminemia, tá? E isso é muito importante porque eu consigo estar avaliando o meu paciente no nível desse marcador, no caso da albumina, tá? Como eu havia falado que em doenças agudas, né, a exemplo de hepatites, por exemplo, os virais, ela não é um bom marcador porque ela vai estar no seu valor próximo do normal, sendo que pode haver alguma alteração no paciente, tá? E útil, como eu falei, nas doenças crônicas, tá bom? Geralmente o valor da albumina varia de 3,5 a 5 gramas por litro. É um valor padrão, mas que também pode ter o valor aí próximo. O fígado é o único órgão responsável pela produção da albumina, então reduções da quantidade de albumina chamamos de hipoalbuminemia, tá bom? Como a gente já tinha falado. E é muito importante porque a albumina ela é a partir do fígado que ela vai se encontrar no restante do corpo humano. Tem uma meia-vida relativamente alta, cerca de 20 dias, tá? É importante a gente falar que na cirrose, excluindo-se outras causas, a hipoalbuminemia, ela reflete principalmente a redução da síntese pelo fígado, tá? Com alguma influência de desnutrição, e que pode ser também decorrente de doença hepática. Então, é aquilo que eu falei, a gente tem que estar avaliando não só a parte da dosagem do marcador, mas também todo um achado clínico e exame físico. Se vocês já tiveram a oportunidade de observar um paciente com cirrose, ele é um paciente que geralmente ele tem uma magreza, né, exagerada, porém ele tem um abdômen globoso, um abdômen bem arredondado. Esse abdômen globoso, ele vem do acúmulo de líquido no peritônio. Então, paciente geralmente que tem cirrose desenvolve o que nós chamamos de barriga d'água ou ascite, que seria esse acúmulo de líquido, tá bom? Nessa cavidade. Esse paciente tem que drenar esse líquido, tá bom? Entretanto, chega a um nível que nem mesmo você fazendo essa drenagem, o fígado consegue desenvolver alguma função. Então, provavelmente nesse período é quando o paciente ele vai a óbito, tá? Então, daí a importância de se evitar, de ter um hábito saudável, uma vida bem sadia a nível de exercício físico, de ingesta alimentar, né, hídrica, evitar consumo de bebida alcoólica, gorduras, porque o fígado ele é um órgão muito sensível, né, e muito importante
na produção de várias proteínas, como a albumina, e sendo o órgão que produz, é o único produtor dela, né? Então, isso é muito importante a gente frisar. Aí a gente tem aqui causas, né? Desde poucas concentrações de albumina, que a gente chama de hipoalbuminemia sérica. Também é interessante que vocês deem uma olhada. Tá? Aqui eu coloquei a classificação, que é para avaliar o estágio de cirrose, tá? Ela é usada para quando você quer saber se o paciente ele tem algum tipo ainda de sobrevida se for realizada a cirurgia nesse estágio de cirrose. É claro que tem alguns estágios, como eu falei, o paciente ele evoluiu para óbito, já não tem mais necessidade de, não tem muita coisa que fazer. E aqui eu coloquei, para vocês verem a título de curiosidade também, tá? No básico, né, esses exames são exames mais específicos. Quando nós trabalhamos em unidade básica de saúde e PSF, nós geralmente ficamos nas transaminases mesmo, como exemplo, e associado ao exame físico, exame físico, fazer a história, né, a anamnese, a avaliação dos exames de sangue. E quando eu acho que esse paciente ele precisa de uma avaliação melhor, geralmente eu encaminho ele ao médico da família e esse, por hora, encaminha ao especialista, tá bom? Aqui é bom vocês estarem vendo, tá bom? E aqui a gente vai dar uma voltadinha, a gente está falando dos fatores de coagulação, tá? Então, também é um marcador de função hepática, o nosso tempo de protrombina. Eu tinha falado para vocês que o fígado é responsável pela produção dos fatores de coagulação que são vitamina K dependentes, e sem a vitamina K e sem esses fatores de coagulação, o paciente ele não consegue fazer esse processo de coagulação em tempo hábil para evitar algum tipo de anomalia no corpo. Então, o exemplo que eu disse foram os pacientes que possuem hemofilia, né, uma desordem genética, no qual o paciente ele vai ter ausência, principalmente do fator 7 ou 8, e nesse sentido, o paciente, quando ele se machuca, tem algum corte, ele tem uma hemorragia muito grande. Então, pacientes com esse tipo de distúrbio, eles precisam geralmente estar ingerindo, né, esse fator sintético, né, e ter todo cuidado para evitar qualquer tipo de anomalia, tá? E aí, agora a gente está vendo aqui os fatores que eu citei para vocês, que a gente já tinha falado, né? E os valores normais, que seria entre 11,1 e 13,2. Então, a minha média é de 12,5, tá? Então, é um valor que eu sei que tá bom, tá? E aí, a gente entrou na albumina, que a gente já viu. Aqui, na alfa-fetoproteína, que é uma proteína que pode estar aumentada entre 70% e 90% dos pacientes com câncer. Então, essa aqui já é uma proteína ligada a carcinoma, tá? Então, ela já é mais específica também, tá bom? E eu não vou geralmente pedir ela em um indivíduo saudável, eu já vou pedir em um indivíduo que ele já está dentro de certas características de suscetibilidade ou agravo para o câncer. Então, o paciente já tem cirrose, né? Ele já é um paciente que ele já tem um estadiamento da doença, de alguma lesão do hepatócito. As plaquetas, como a gente viu a questão das doenças hepáticas crônicas, então, assim, o aumento de sequestro de destruição pelo baço aumentado, que é o hiperesplenismo, redução de produção de medula óssea, deficiência de ácido fólico, destruição por mecanismos imunológicos e por coagulação intravascular disseminada. E é importante também porque a plaquetopenia ela pode ser um indicador de um paciente que ele está sendo portador de hepatite C.
né? Então, pode ser um paciente que ele precisa receber tratamento para hepatite C. E a medicação que é utilizada hoje é o interferon, que é uma medicação que auxilia na recuperação do doente. Tem o fibroteste, tá? São coisas mais atuais, tá, gente? Eu coloquei a nível de curiosidade para vocês darem uma lida, tá? Na parte ao invés de fazer biópsia, fazer o fibroteste, que é menos agressivo. A gente tem aqui a interpretação do fibroteste, tá? E a gente vai agora para as principais doenças do fígado.